Olá, Carlos André, tudo bem? Como estão as coisas aí na Inglaterra? Ô, Moraes, que prazer enorme estar aqui com você na terra da rainha, ou melhor, do rei. O rei Charles III, como estamos chamando por aqui. Deixa eu só me apresentar aqui no nosso mundo, vasto mundo. Me apresentar, não, apresentar o nosso amigo Carlos André, que é um grande amigo. Trabalhamos juntos aqui em São Paulo, foi professor por aqui. E em 2008 foi para o Reino Unido e desde então está lá, onde também mudou de profissão. Conta o que você faz na Inglaterra, senhor Carlos André. Pois é, Moraes, que trajetória incrível que eu acabei encontrando aqui. Não esperava. Como você falou muito bem, em 2008 mudei aqui para a Inglaterra. Naquele momento eu fazia o meu mestrado em filosofia política, trabalhando uma ponte, na verdade, entre a filosofia política e a filosofia da mente. Mas aí eu percebi duas coisas. Primeiro, meu inglês era uma porcaria, era impossível discutir filosofia em inglês. Eu não conseguia nem trabalhar no McDonald's direito. Então, eu percebi, falei, sabe de uma coisa? O meu inglês não é suficiente para trabalhar com filosofia, mas ele é suficiente para cuidar, para utilizar a língua do cuidado. E como eu não conhecia ainda o lado clínico da filosofia da mente, eu comecei a trabalhar dando suporte para pessoas que sofriam com saúde mental, e problemas de saúde mental, e me apaixonei pelo mundo da saúde mental, estudei enfermagem psiquiátrica aqui, e o resto é história. Então, hoje em dia, eu trabalho no Sistema Nacional de Saúde aqui na Inglaterra, o NHS, ou NHS, que é o SUS daqui na Inglaterra. A inspiração do nosso SUS? Eu sou o que nós chamamos de Improvement Advisor. Eu sou um consultor de melhoria de qualidade. E é isso que eu faço hoje em dia. Eu sou um consultor de melhoria de qualidade, mas no fundo, continuo sendo um historiador e um filósofo. Que bom! Então, aproveitando esse seu rico repertório, né, do historiador que foi para a área da saúde, vamos falar um pouquinho da monarquia britânica, um pouquinho desse momento especial que o Reino Unido vive da transição, né, de uma rainha que permaneceu por 70 anos e agora seu sucessor, Charles III, com a missão de conduzir o reino, né? Vamos Que conversar missão, hein? sobre isso. E que missão, Moraes. Nossa, que presentão que o Carlos. Pois bem, a segundo o verbete monarquia inglesa ou alguma coisa do tipo, em português, quem acabou de ascender ao trono foi o rei Carlos III. É assim que vocês chamam ele? Vocês chamam ele de Carlos III? Não, aqui Vocês não chamam ele de rei? não. Aqui no Brasil a mídia traduz. Talvez nos países de língua espanhola eles façam a tradução aí para a língua, que eu acho mais interessante, mas aqui vem para o inglês direto. Vocês Charles, chamam ele quer de dizer, não, aqui faz anglicismo, a gente chama de Charles III. Charles Quer dizer, o primeiro III. não mantém o nome em inglês, mas a segunda parte é a portuguesada, Charles III. Será que em Portugal eles chamam ele de Carlos, então? Por que a Wikipédia está chamando ele de Eu Carlos? acho que sim. Não, eu acho que Ah, sim, porque, por exemplo, a Elizabeth, eu não sei em Portugal, mas nos países de língua espanhola, acho que é Isabel, que seria a tradução, né? olha só. Olha só, E interessante. essa Muito questão do interessante, nome, né? entendi. Mas sobre o que o senhor quer conversar hoje? O senhor quer conversar sobre Paulo Coelho? Não, cara, primeiro que você. Não, Paulo Coelho a gente pode falar depois, mas primeiro a surpresa, que quando porque a morte dessa rainha, da Elizabeth, afinada, ela vem em duas partes, né? Primeiro anunciou-se que ela estava mal. Aí gerou-se toda aquela expectativa sobre vai morrer ou não vai. E, muita gente falava, dessa vez provavelmente não ia passar. E o que aconteceu? Aí veio a morte, né? Então foi uma morte quase anunciada. E o que acontece? O papagaio está subiando aqui, está ouvindo? O que acontece? Quando eu te perguntei, você não sabia. Perguntei para o WhatsApp, e aí, como que tá aí? Eu acho que eu fui dos caras que falaram para você que
A rainha estava mal? Foi você. Foi você. Você foi o mensageiro. Você foi o mensageiro da notícia O para a minha mensageiro da pessoa. morte. É o mensageiro da morte da, da saudosa Elizabeth. God save the Saudosa, Queen. sabia? É engraçado isso. Eu não sou a única pessoa que, que, que se assustou com o sentimento, porque eu senti alguma coisa, rapaz. Eu senti, eu não tenho, assim, eu não sei se você sabe, mas eu não sou parente da rainha, tá? Mas eu Sim. senti a morte dela como se fosse uma tia-avó, digamos assim, ou bisavó. Eu Alguém senti, da família. Alguém, uma tia distante. foi assim, ó, eu não senti tanto quanto eu senti quando a morte do rei Ron James Dio morreu. Quando o rei Ron James Dio, antigo Black Sabbath, morreu, eu senti mesmo. Mas com ela deu uma coisinha, sabe? Não foi como se a vizinha morreu. Assim, não, eu não tô falando que eu não me sentiria mal Sim, com sim. a morte da vizinha, mas eu me senti muito mais. Não foi algo banal. Não foi algo Não banal. foi, não foi. E se você der uma pesquisadinha rápida, por exemplo, brincar um pouquinho com o Twitter, dar uma olhada lá na, na reação de alguns indivíduos. Por exemplo, uma reação que me chamou bastante atenção foi a reação do Stephen Fry. Eu não sei se você conhece o Stephen Fry. O Stephen Conheço, Fry conheço. é um dos nossos grandes tesouros, digamos, da cultura britânica. E Stephen Fry, ele se assustou também com a forma como ele se sentiu. Professor. A verificar, a verificar. Desculpa, eu cortei Eu você. imagina, eu confio em você, afinal, como eu disse, se eu não sabia que a rainha estava morta, isso significa que não sou uma fonte tão confiável. E Então, assim, eu confesso a minha ignorância, Moraes. Eu não só não sabia sobre a morte da rainha, como eu também não estava ciente que nós tínhamos uma primeira-ministra. A primeira-ministra. a Liz Eu não estava Truss. ciente. E isso demonstra que eu sou bastante alienado. Bastante alienado. É, não, mas o que me motivou a falar com você sobre esse assunto foi justamente isso. Que é uma coisa interessante. Você não sabia da morte, mas sentiu. Hum, Então, quer dizer, a monarquia, de algum modo, ela está no dia a dia. Eu lembro quando você falou sobre a sua cidadania, né? Você virou súdito da rainha, tem o ritual de. hum, No juramento, né? Você hum. tem que dar uma ajoelhadinha, tem que proferir algumas palavras. Conta essa parte aí. Então, é, primeiro o processo, como é que funciona o processo, né? Quando eu mudei para aqui, para a Inglaterra, eu era marido de uma ítalo-brasileira, e ainda a Inglaterra ainda fazia parte do Brexit. Isso significa que eu estava aqui 100% legal, né? Eu era um cidadão, eu era um familiar de uma cidadã europeia. Isso implica que, após 3 anos, estando aqui, no que eles chamam de settled, que é estabelecido no país, sem utilizar dos benefícios recursos financeiros e trabalhando, pagando impostos, etc., por 3 anos, isso me daria o direito de me tornar um residente da Inglaterra. E Recurso depois de cinco financeiro, você anos, diz depois de tipo, 5 anos, depois de 5 anos, isso me daria o direito de demandar a cidadania inglesa. Então, depois de 5 anos, eu me tornei cidadão inglês. E o processo, sim, eu tive que ir lá no que seria a prefeitura daqui, em um determinado dia, onde ocorreria ali uma solenidade, onde não apenas eu, mas outras pessoas que estavam adquirindo a cidadania britânica naquele mês, estávamos ali, teríamos que fazer um oath, um juramento de fidelidade à coroa, de fidelidade à rainha. quer dizer, tem uma formalidade, é bem formal. Antes disso, eu tive que fazer uma prova aonde de conhecimentos sobre a cultura inglesa e com perguntinhas com relação à história da Inglaterra, com algumas historinhas
sobre as origens da Inglaterra, e depois, ao final, além do juramento, nós tivemos que cantar em pé o God Save the Queen. Deus abençoe a rainha. Agora, as novas pessoas desse mês, a partir desse mês, cantarão o God Save the King. E é solene, é solene. Solene, assim, não tem que ajoelhar, não tem que beijar a mão de ninguém, mas é solene. É solenidade Tá. absoluta. Solenidade absoluta. Então, quer dizer, é um ritual que, quer dizer, todo mundo sabe você tem que ter a postura do súdito, vamos dizer assim. A Sim, postura sim. daquele que se submete à soberania da monarca, da rainha. Sim, você assina um Isso é documento. bem claro. Você assina um documento. Aquele juramento não é apenas verbal. Você assina o seu juramento. Então, é um documento oficial. Você se comprometeu a fazer parte do reino. É curioso você falar isso, porque você está falando dessa solenidade, eu me lembrei do meu juramento à bandeira, né? Porque no meu alistamento militar eu quase servi, né, o exército. Só que eu fui salvo pela administração Collor, que acabou com o orçamento brasileiro. As Forças Armadas não tinham dinheiro nem para comida. Na época, os soldados só tinham serviço de manhã ou à tarde, para não almoçar nos quartéis. Então, eles dispensaram um monte de moleques, né? Eu fui nessa leva. Mas o que acontece? Para jurar bandeira, teoricamente, seria um juramento. Mas eu me lembro, a molecada nem aí. Um cara lá do exército falava aquelas palavras que não tinham sentido, juro morrer pela pátria se preciso for, mas palavras vazias. Estava todo mundo lá interessado em pegar o documento de reservista e ir embora. Então, é curioso que aqui o exército tem aquela preocupação de fazer uma solenidade mesmo, é um juramento, você tem que ser solene, mas a gente não tem isso aqui no Brasil. Né? No máximo em formatura, e olhe lá, né? Mas aí a pessoa está mais preocupada com as fotos para colocar em rede social do que propriamente o juramento. Né? Mas aí, no que você vê por aí, como, além desse juramento, como que a monarquia ela existe no dia a dia de quem mora no Reino Unido? Porque para você ter esse sentimento, ó, eu senti a morte como uma parente distante, é porque de algum modo ela está no imaginário, está no dia a dia. Né? Sim, sim. Essa é uma ótima questão. E você tem razão. Ela é parte integrante realmente da cultura do que a gente é. É mais ou menos, eu diria, imagina, por exemplo, que existisse imagina o amor que você tem ao São Paulo, imagina o amor que eu tenho ao Corinthians, e aí imaginemos que, na verdade, existe apenas um time de futebol, e todos nós somos apaixonados por aquele time de futebol. Existe algo extremamente forte com relação à presença da rainha, ou dessa forma que eu estou colocando, ou no seu contrário, ou na sua negação. Eu conheço indivíduos, né, principalmente eu tenho alguns conhecidos irlandeses que para eles isso é uma palhaçada, e daí eles têm Mas irlandeses lá da Irlanda, da República da Irlanda ou do Ulster? Que tem essa diferença, né? Não, eu estou pensando na Irlanda mesmo, não estou pensando na Irlanda do Norte. Pensando no país, Irlanda. Mas, mas e os republicanos? Como que você vê aí? Tem muito republicano? Tem pouco republicano? Ou Eu não não é tenho uma contato. questão relevante? Não é algo gritantemente presente. Eles existem, mas não. Você não vê todos os dias. Você não os vê Não todos os tem dias. força, não é um diálogo, não é um discurso que encante. Não. No dia a dia, a presença da rainha ou da monarquia, agora para ser mais preciso, né, é algo muito mais presente, sim, do que qualquer movimento contrário à monarquia. E essa é uma coisa bastante interessante, né, porque existe a função da monarquia, né, porque é uma questão a se pensar, o porquê da manutenção
da monarquia e o papel que a monarquia exerce com relação a isso. Existem alguns... Houve em 2017 um estudo bastante interessante feito por um think tank, como é que chama isso? Uma incubadora de pensamento, eu não sei como... Um centro de um centro de pesquisa. Um centro de pesquisa chamado formador de opiniões, né? Que está perto disso, né? Formador de ideias, né? Sim, essa organização, né, o Brand Finance, eles fizeram um estudo com relação ao custo da monarquia, ao custo da monarquia para os cofres. E, de acordo com aquele estudo, que não é 100% aceito por 100% das pessoas, mas ainda é um estudo bem feito, a monarquia, na verdade, ela traria erários, na verdade. Ela traria erários para o país, para a Inglaterra, para o Reino Unido. Eu já ouvi dizer uma estimativa, acho que de 200 milhões de libras por ano, algo assim, né? Então, de orçamento. Dependendo da forma como você vê, né? Porque a família real, claro, os custos dela, né, é fixo, né? Eu não sei o valor agora neste momento aqui na minha cabeça, mas se eu não me engano, o custo, né, da família real é um pouco mais de 100 milhões por ano, se eu não estou enganado. Mas existe também o elemento que deve ser considerado, que é a marca família real. Né? Isso que eu ia falar, porque o que ela gera direta o turismo, e indiretamente para a nação. Extremamente difícil de quantificar, extremamente difícil de estabelecer o que ela gera. Que é o valor simbólico. Gera. Então... Não, que é o valor, eu estou chamando de valor simbólico, mas com a certeza do seguinte, indiscutivelmente movimenta a grana. E provavelmente mais do que custa. A gente só não sabe estimar o quanto. Imagina mais ou menos assim, é mais ou menos como tentar estimar qual é o valor da Torre Eiffel para Paris. Né? Paris seria a mesma Paris sem a Torre Eiffel? Certo. Né? A Roma seria a mesma Roma sem o Coliseu? E aí vem elementos extremamente difíceis e complicados de você quantificar, na verdade, né? Porque com a Torre Eiffel não é apenas a Torre Eiffel, ela é um elemento simbólico, mas também concreto, e por isso que é difícil de quantificar, porque não é apenas simbólico, ele é concreto, onde existe físico, né? Uma série de elementos ao redor dele construindo isso que nós chamamos Paris, né? Isso que nós chamamos Los Angeles sem Hollywood. Los Angeles sem Hollywood. O que seria Los Angeles? Rio de Janeiro sem Cristo Redentor. Rio de Janeiro sem Cristo Redentor e todos os elementos ao redor, né, que se tornam, né, essa complexa teia de elementos culturais que une ali Cristo Redentor, Corcovado, Praia de Ipanema lá embaixo, Copacabana, etc, etc, etc. Como definir isso? Como definir? A grande diferença, talvez, é que existe também um elemento no imaginário, Moraes, que diz assim, peraí, nós podemos ir lá e acabar com a família real, né? com a monarquia. Estabeleçamos esse país como a nossa estrutura política como uma república. Contudo, existem todos esses elementos por trás do ser uma monarquia que são extremamente difíceis de quantificar. E assim, é um ótimo momento para pensar nisso, porque estamos aqui no meio de uma experiência chamada Brexit, né? A experiência de deixarmos de ser parte da União Europeia, ainda sendo Europa, mas deixando de ser parte da União Europeia. E agora começamos a perceber as consequências deste processo de sair, né? Tudo era lindo, olha que beleza, olha que lindo, que maravilhoso, pararemos de pagar aquela fortuna que pagávamos por ano em sendo parte da União Europeia, não temos que mais pagar isso. E agora não vamos mais sustentar a Bulgária e a Romênia. Existem todos os elementos ao redor disso que são extremamente
que não foram considerados, e a mesma coisa com relação à monarquia, né? Existe um elemento, o elemento de estabilidade que existe por trás, eu não sou monarquista, por sinal, tá? Eu não sou, assim, nesse sentido, eu estou muito mais próximo de ser a favor do republicanismo do que de ser a favor do monarquismo para a Inglaterra. Tá? Não estou falando de outros países. Mas você não precisa ser monarquista para reconhecer o ganho que o país tem com essa abstração, né? Vamos dizer assim, porque gera um sentimento. Isso daí gera emoções. Como você disse, tem gente realmente triste. Assim como tem gente que se fascina fora do Reino Unido. Se fascina com os casamentos. Um príncipe se casa, é um grande acontecimento. Né? Então, e isso, claro, tem gente que fala, eu entendo por aí também, acaba sendo um instrumento de soft power do Reino Unido, porque ameniza a imagem, né? Então, você tem, por exemplo, indo numa leitura já para a geopolítica, você tem o Reino Unido, que é alinhado com George W. Bush para invadir o Iraque, alinha-se ao Trump em várias medidas, alinhou-se aos Estados Unidos no Afeganistão, alinhou-se ao Trump em várias questões, só que isso acaba ficando menor, né? A atuação geopolítica do Reino Unido ela fica menor ou ofuscada pelo deslumbramento diante da monarquia. É um jogo bastante interessante isso. Né? E internamente também, o que a gente lê é que ela tem a função de unir. Né? Então, existem essas divisões internas, aí, alguns movimentos de separação da Escócia, do País de Gales, mas, de certo modo, a monarquia, e principalmente a Elizabeth, ela tinha essa capacidade de, a partir do fascínio que a monarquia tem, de atenuar as diferenças. Você vê desse jeito ou não? Então, você tocou em um ponto extremamente interessante com relação a isso, de fato, e que a gente só vai entender nas próximas semanas, nos próximos meses, anos, talvez, mas nos próximos meses, com certeza, que é como separar o que é legado da monarquia constitucional no século XX e XXI e do que é legado da personificação da pessoa Elizabeth II enquanto monarca. Cumpriu bem o papel, né? Depende de qual papel que a gente está falando. O papel simbólico da monarquia como algo superior, algo que perpassa todas as diferenças, todas as ações. Pode ser, pode ser. E agora perceberemos como será com Carlos, ou Charles, ou Charles. Charles III. O Charles III. O Charles III. Será extremamente interessante, porque tudo é uma questão de definição operacional, né? Tudo é uma questão de como definimos o que o objetivo da nossa discussão. Porque se a hipótese é que a monarquia agrega valor, isso significaria que a monarquia agrega valor independente de quem esteja no trono, certo? Isso significa que, seja Elizabeth, seja Charles III, existe algum valor que é agregado lá. Será? Vamos saber agora. É a nossa primeira vez, né? Que todos nós aqui, eu imagino eu não acredito que haverão ouvintes aqui para esse vídeo que tenham visto outro rei, outra rainha na Inglaterra, para além da Elizabeth. Afinal, são 70 anos que ela estava lá. Então, será bastante interessante perceber isso. O que era valor agregado pela Rainha Elizabeth e o que é valor agregado pela monarquia. Principalmente em se considerando os atores que criam boa parte desse imaginário. Isto vale dizer a imprensa, né? A mídia. E eu tenho a impressão que o Charles será bastante divertido
criticar Charles, né? Já está começando, né, esse movimento. Eu não sei o que chega aí na Inglaterra, mas para mim uma das coisas que mais chegam está sendo assim a postura do Carlos III lá na hora da assinatura do juramento como rei, né? Um tipo de arrogância que alguns conseguiram ver ali no papel dele, né, pedindo para as pessoas limpar a mesinha dele, reclamando, porque isso aqui, tira daqui, tira daqui, tira daqui. Snob, né? Então tem todo esse. Uma imagem começa a ser construída já de Carlos III, e até aqui não parece ser a imagem mais positiva. Mesmo porque é o viúvo ou o ex-marido da Diana, né? Hum, Então, ele já carrega ele não é um personagem que surge repentinamente, né? Já tem toda uma história dele em razão da Diana, e que a gente sabe que houve a tentativa de reconstrução da imagem dele com a Camila Parker, a atual esposa dele, enfim. São dúvidas que surgem, né? Do que vai sim. ser daqui, mas basicamente a pergunta que se coloca é: conseguirá a monarquia resistir à morte da rainha? Acho que essa é a É. questão, né, de fundo. Sim, sim, você tem razão. Essa é uma questão extremamente interessante. E assim, essas questões veremos aí o esboçar de várias respostas para isso aí nas revistas. De todo modo, independente disso, eu acho que dá sim para avaliar objetivamente os ganhos de se estar em uma monarquia em comparação com não ter a monarquia. Esse senso de continuidade, que é parte integrante de ser uma cultura inglesa, de ser uma cultura britânica, esse A senso de continuidade, estabilidade, né, a permanência, né? a permanência também, a estabilidade, que são coisas diferentes, né? É. Mas que são realmente totalmente interligadas, você tem toda a razão. A estabilidade, a permanência, a continuidade, os governos caem, mas a monarquia permanece. Existe a transição de um governo do Partido Trabalhista, do Labour Party, para o governo, para o Partido Conservador, e, na verdade, existe um quê de continuidade, né? Porque advém de todo o simbólico, do racionalismo simbólico que existe ali, não só na monarquia, mas pelo fato de que a Câmara dos Lordes continua, né? A Câmara dos Lordes permanece. Sim. Então, aqueles que estão ali trabalhando na construção do pensamento mais profundo e que está para além das novas legislações, das necessidades de hoje, que é discutido na Câmara dos Comuns, né? Que seria como se fosse a Câmara dos Deputados, é, é, existe algo que permanece. Existe algo que permanece. Né? Por exemplo, para dar um exemplo prático disso, existe ali, por exemplo, o NHS, né, que é um espaço que eu conheço bem por trabalhar, né, com o sistema de saúde da Inglaterra. O NHS, NHS seria como se fosse o SUS para a Inglaterra, para o Brasil. Nós temos o nosso 10 Years Forward Plan, né, o plano de 10 anos para o NHS. E esse plano, ele não vai mudar, independente de quem seja o partido que esteja lá. Ele não vai mudar. Então, a estrutura, ela se mantém. Como manter e como ter isso? A monarquia é parte integrante disso. O senso, né, de continuidade, ele tem como um dos arcabouços vários elementos simbólicos e concretos dentro da Quer dizer, as monarquia. instituições acima da transitoriedade de governos e das pessoas, Hum, né? hum, A Thatcher ficou aí aquele tempão, era dama de ferro, mas passou a Thatcher. Entrou Blair, depois vieram outros primeiros ministros, mas você tem a instituição parlamentar, ela está dada, né? sim. Você não sabe quem vai ser o primeiro-ministro depois das eleições, das próximas eleições, mas você sabe que haverá um primeiro-ministro.
haverá uma autoridade. Exato, exato, exatamente isso. E é aí que vem as questões, né, Moraes? Compensa o risco e o preço de você desmoronar? Quais seriam os argumentos para desmoronar isso? Quais seriam os argumentos? Você sabe quem eu acho que pode ajudar a gente? A Liz Truss, atual primeira-ministra. Eu estava dando uma lidinha aí, também ouvi umas coisas sobre ela, que na juventude ela era contra a monarquia. Aliás, é uma pessoa também, para a gente falar qualquer dia, mas aí eu preciso conhecê-la melhor, porque ela tem essa característica de mudar, né? Ela dá umas guinadas, né? Ela era antimonarquista, mudou a posição, ela era mais pouco, vamos, não sei, à esquerda, mas menos conservadora, e foi para o Partido Conservador, era contra o Brexit e conduziu o Brexit, ajudou a conduzir o processo. Então, para a Liz Truss mudar que eu vi dela que ela não tem medo de mudança, né? E com mais idade, mais experiência política, ela deixar esse lado aí antimonarquista e reconhecer é um indício claro de que o custo de remover a monarquia não compensa eventuais ganhos. Então, bom, eu não vou me comprometer, eu acho bastante corajoso esse seu palpite com relação a Liz. Eu sou Eu, palpiteiro, né? eu, eu não daria tal palpite, porque eu acho que é bastante complicado é, avaliar o que a Liz é pelo, pela forma como está sendo pautado pela imprensa a trajetória dela. A trajetória Sim. dela. Porque eu acho que existe uma diferença muito, mas muito grande entre a pessoa ter tido aquele momento enquanto ela ainda estava lá nos seus momentos universitários e ter tido uma postura A, B e C e aquilo ser genuíno, né, um atributo dela, uma característica dela. Não, eu não acredito nisso, Moraes. Eu acredito muito mais que ao que me parece, ela sempre foi muito mais uma debatedora, lá atrás, tá? Lá atrás. Sim. Hoje em dia eu não sei. Hoje em dia ela é de status quo, Moraes. Não espere mudanças com relação a ela. Mudanças, os indícios dizem, na verdade, que as mudanças podem vir para estar mais à direita, já que estamos trabalhando com a dicotomia direita-esquerda, para estar mais à direita ainda do que você viu com Cameron, do que você viu com Johnson. Boris Johnson. Nesse sentido. Para a esquerda, Guinada pode esquecer. Não tenho essa ilusão, não, mas eu digo assim, em relação a algumas mudanças que ela fez, indicam que ela é muito realista. Eu vou para onde aquilo que traz maior perspectiva para a carreira, para o partido, enfim, é o que tem maiores chances de sucesso, vamos dizer assim. É o que todo político sensato espera, né? Postar naquilo que vai dar certo para ele, para o partido dele, para o grupo dele. No caso dela, no Partido Conservador. Mas em relação à monarquia, é isso que chama a atenção, né? A jovem Liz Strans dizendo, eu vi um vídeo dela falando mal da monarquia e tal, mas amadurece e percebe que a estabilidade, o ganho que isso representa é muito maior do que qualquer outra postura. Repetindo o que eu falei. Muito bem, muito bem. O tempo dirá, será realmente interessante, Moraes, acompanharmos o que será a Essa Inglaterra, novela. essa novela, o que será com a nova ministra e com o novo rei. E é interessante, porque enquanto a gente fica discutindo se o Charles III vai ser um bom rei, se estará à altura da mãe, se vai ser bem sucedido ou não, a gente deixa de discutir outras coisas. Né? É verdade. No fim, a monarquia acaba mantendo essa função distratora. Sim, sim, sim. E isso é bastante. E vocês no Brasil, vocês
especialistas, né? No momento. Exatamente. É o que os antigos chamavam de boi de piranha, né? Joga o boi lá de um lado e a boiada passa do outro. Boa. Enfim, é isso aí. Beleza, Moraes, um grande abraço para você. Beleza! O nosso aqui é o final de verão, o pior já passou. O pior do verão já passou. O pior porque realmente quando fica quente aqui não é bom. Não é bom. A sensação térmica aqui é uma sensação térmica bastante distinta da sensação térmica no Brasil. É um quente então, assim, abafado, né? Um quente úmido, ou não? Quando eu comparo 35 graus aqui com 35 graus em São Paulo, aqui 35 graus aqui é como se tivesse 42, 43 graus aí. Realmente é. A umidade. Não é uma sensação muito boa. Não é uma sensação muito Sua, boa. caramba. É terrível, é terrível. Não dá para suportar 35 graus aqui. Interessante. Aqui, eu, Carlos André, não consigo suportar 35 graus aqui. Eu sofro mesmo. Mas eu sofro com verão, né? Eu sofro muito com verão. Tá, a temperatura aqui, quando chega a 27 graus, eu já estou. 25 graus, eu já estou sofrendo. 22 vamos dizer que não foi morar aí à toa, né? Exatamente. Eu procurei um espaço que seria mais gostosinho para mim. Mais gostosinho para mim. Tá certo, então eu agradeço aqui o meu grande amigo Carlos André Santos, radicado no Reino Unido, desde quando? 2008, né, que você está aí? Desde 2008, é um bom tempo, né? Um bom tempo. Vamos ter mais dessas conversas transatlânticas. Vamos sim, vamos sim.